Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Estamos fazendo algo um tanto quanto diferente. Estávamos sempre reunidos em comunhão aqui na igreja, mas estamos vivenciando um momento diferente, estamos vivendo um tempo diferente. Inclusive, a própria Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas, e eu creio que esse tempo tão difícil, ele também está dentro da vontade de Deus. Eu creio sim, que é um momento em que Deus quer aproximar a sua igreja, é um momento em que Deus quer aproximar as famílias, é um momento em que Deus principalmente quer nos aproximar dele. Nós temos vivenciado tantas coisas, mas o que nós menos temos feito é passar tempo com nossas famílias e debruçar-nos na presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Então eu creio que o Senhor está movendo esse tempo para que nós percebamos o quanto nós precisamos dele, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos fracos. Quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos de uma forma muito clara o quanto nós dependemos dele, o quanto nós não conseguimos resolver problemas, resolver situações como essa. Em tempos de crise, quando nós percebemos a nossa insuficiência, a nossa impossibilidade, é que nós geralmente voltamos os nossos corações ainda mais para Deus. E mais do que a igreja se voltar para Deus nesses momentos, eu creio que o povo que ainda não está na presença de Deus, nesses momentos ele clama a Deus, ele busca a Deus. E então eu creio que esse é um tempo em que Deus está fazendo uma renovação, Deus está nos chamando para a sua presença, de volta para os seus braços. E eu queria nesse momento estar lendo um texto e ao ler esse texto, eu quero também estar meditando com vocês, né? Eu gostaria muito de estar com vocês, de estar abraçando vocês, de estar tendo aquela comunhão tão gostosa que nós temos sempre que estamos juntos. Mas por motivos de precauções, por motivos de prudência, nós precisamos passar um tempo um pouco distantes, né? Nós sabemos que esse é um momento em que é tão difícil, tão complicado, porque ao mesmo tempo que nós precisamos trabalhar, nós precisamos lutar para que a crise financeira não se instale em nosso país, mas nós também precisamos nos preocupar com a saúde daqueles que têm uma saúde um tanto quanto debilitada. Nós vimos que muitas pessoas, infelizmente, foram acometidas dessa doença e faleceram. Principalmente os idosos, aqueles que têm a saúde debilitada, têm realmente sofrido com essa crise, com esse coronavírus. E nós queremos ser prudentes. Nós, ao mesmo tempo que nós confiamos em Deus, que nós temos uma fé inabalável, que nós sabemos que Deus vem em nosso favor, mas nós precisamos de prudência. A Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos ser prudentes, nós precisamos agir com prudência em todo o tempo, e esse é um tempo em que nós precisamos agir com prudência. Então eu gostaria de ler um texto nesse momento, e gostaria de então estar refletindo alguns minutos com vocês. O texto que eu gostaria de ler, ele está em Lucas capítulo 12, no versículo 16, ele diz assim: e lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo,
Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tenha entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Eu creio que esse é um exemplo muito bom para nós refletirmos nesse momento. E antes ainda de refletirmos sobre esse texto, eu gostaria de orar pedindo que Deus fale aos nossos corações. Senhor, nesse momento eu quero clamar a tua bênção. Sim, Deus, nesse momento eu quero clamar, Senhor, fala aos nossos corações. Sim, Deus, nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo unidos, com o mesmo propósito de buscar a tua presença. Nesse momento, geograficamente, nós estamos distantes, mas estamos tão próximos quando se diz respeito à fé e ao desejo de buscar a tua presença. Então, Pai, fala aos nossos corações, toca em nossas vidas, Senhor, nesse momento, e ensina-nos mais uma vez, de uma maneira diferente, de uma maneira gravada, mas ao mesmo tempo eu creio, Senhor, que a tua palavra ela é viva e eficaz, independente de estarmos juntos, de estarmos levando uma mensagem ao vivo ou uma mensagem gravada. Eu creio, Pai, que a tua palavra e o teu Espírito podem fazer a obra em nossas vidas. Então fala, Pai, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Então, voltando ao nosso texto, depois de orarmos e pedirmos a bênção de Deus para falar aos nossos corações, nós encontramos um texto onde um homem, ele estava tão preocupado com as riquezas, estava tão preocupado com o trabalho, com o dia a dia, com aquilo que era necessário para viver. E esse homem já estava tão rico, já tinha tanto, mas de repente ele percebe que a colheita dele foi tão boa que todas as suas riquezas, os seus armazéns, eles não eram suficientes para armazenar, para guardar a colheita que tinha sido tão grande, tão abençoada. Então aquele homem, ele tem uma ideia, e diante dessa ideia ele diz: eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer celeiros ainda maiores, e dessa maneira então eu poderei guardar tudo o que eu tenho, todas as minhas riquezas, todos os meus bens, e então depois de guardar todas as minhas riquezas, eu poderei curtir a vida, eu poderei viver de uma forma realmente a apenas usufruir de tudo aquilo que eu consegui arrecadar, tudo aquilo que eu consegui guardar para mim e para a minha família. Mas Deus chama a atenção dele e diz: homem, você é louco, você não tem noção, você não está entendendo que todas essas riquezas, tudo isso que você tem, ele não é o mais importante. O mais importante é estar na minha presença, o mais importante é ter comunhão comigo, o mais importante, como diz lá no fim do texto, é guardar riquezas diante de mim, e não riquezas que podem desaparecer de uma hora para outra, ou até mesmo olhando para a crise que nós estamos vivendo hoje. É um vírus que não tem cura ainda, que estão testando algumas vacinas, estão testando alguns remédios, mas ainda não existe cura. E todo o dinheiro do mundo não compraria a cura dessa doença. Então, nós podemos pegar esse exemplo, podemos pegar esse texto ele tem tudo a ver com esse momento em que nós estamos vivendo. De que vale? Trabalhar, guardar, acumular riquezas, mas não tirar tempo para Deus. Não tirar tempo para aquilo que é o mais importante, ter intimidade e comunhão com Deus. Além de ter intimidade e comunhão com Deus, às vezes nós tiramos tanto tempo para trabalhar, para tirar o sustento para a nossa família, mas acabamos por não ter tempo para a nossa família e para Deus. Temos tempo para o trabalho,
mas não temos tempo para Deus e para a nossa família. O dia a dia, a correria do dia a dia toma o nosso tempo e nós acabamos vivendo dia após dia apenas correndo atrás daquilo que é importante, sim. Nós precisamos do dinheiro, nós precisamos do sustento, mas é nesse momento em que nós percebemos que todo o dinheiro do mundo, ele pode ser insuficiente para resolver algumas situações. Do contrário, para Deus nada é impossível. Deus, em instalar de dedos, Deus sem nos exigir dinheiro algum, Ele pode vir em nosso favor e resolver toda essa situação. Ele pode nos curar, Ele pode nos sarar, Ele pode mudar completamente a situação nossa individual, da nossa cidade, do nosso país e inclusive do mundo inteiro. Então eu queria nessa noite, eu gostaria de refletir com vocês, meus amados. Eu gostaria muito de refletir com vocês e colocar em nossos corações exatamente isso. Precisamos trabalhar, precisamos correr atrás do nosso sustento, mas nós também precisamos, e ainda mais do que do nosso sustento, nós precisamos ter um tempo com Deus, ter um tempo para a nossa família. E eu creio que Deus está fazendo esse reboliço todo para chamar a nossa atenção justamente para isso. Assim como Ele disse para aquele homem tolo: de que vale todo o teu dinheiro? Ele diz hoje para mim e para você, diante dessa situação: de que vale? De que vale toda a tua inteligência? De que vale todo o teu dinheiro diante dessa situação? Então busque a minha presença, se volte para mim, volte o seu coração para mim, se volte para mim. É exatamente isso que eu quero. O que eu mais quero é que a população, é que o ser humano se volte para mim, que eu agirei, que eu trabalharei em favor, em prol do povo. Eu curarei essa nação, eu curarei o mundo inteiro se o povo se voltar para mim. É nesse momento, é nesses momentos de crise que nós precisamos realmente olhar para Deus e nos lançar completamente na presença dEle, reconhecendo ainda mais o quanto nós dependemos da graça e da misericórdia dEle. E eu gostaria de ainda finalizar essa breve meditação, essa meditação que nos chama para a presença de Deus, essa meditação que nos faz entender que existem situações que nós somos completamente incapazes de resolver. Somente Deus agindo por nós é que as coisas podem melhorar, é que as coisas podem ser solucionadas. E diante desse fato, eu gostaria de ainda orar e pedir a Deus para que Deus, Ele conforte os nossos corações, Ele nos dê calma, Ele nos dê tranquilidade, mas principalmente que Ele nos dê o desejo de estar ainda mais na presença dEle, buscando Ele e dependendo completamente dEle. Então vamos orar. Senhor, eu quero te clamar, eu quero buscar mais uma vez a Tua presença, e eu quero clamar, Senhor, por essa igreja, eu quero clamar por cada membro da Igreja de Deus da Lindóia. Senhor, fala aos nossos corações, conforta os nossos corações, coloca em nós, Senhor, uma fé inabalável, uma fé que entende que o Senhor está no controle de todas as coisas e para o Senhor nada é impossível. O Senhor, num instalar de dedos, pode resolver toda e qualquer situação, e não é diferente nesse momento. Senhor, nos leva para mais perto de Ti ainda, Senhor, faça com que o nosso coração, ele possa se lançar na Tua presença e possamos clamar com ainda mais vigor, com ainda mais intensidade, que possamos, Senhor, entender, compreender e buscar ainda com mais fervor a Tua presença, percebendo, entendendo que nós precisamos de Ti, Senhor, em todo o tempo e agora ainda mais.
Eu peço, Pai, por toda a igreja de Deus na Lindóia, mas eu quero estender essa oração não apenas, Senhor, pela igreja de Deus na Lindóia, pela igreja de Deus no Brasil e no mundo, mas eu quero, Senhor, estender a oração por toda a nossa nação e por todo o mundo, porque tantas e tantas pessoas estão sofrendo, estão sendo acometidas por essa crise, que ela é tanto de saúde quanto ela será financeira pelo tempo que nós estamos parados. Então, Senhor, vem com teu poder e glória, vem com a tua misericórdia, Senhor, e vem agir, Senhor, sobre as nossas vidas, porque nós precisamos de ti, Senhor, tanto, mais uma vez eu digo, tanto na questão da saúde quanto na questão financeira, Pai. Nós sabemos, Pai, que tantos irmãos, tantas pessoas, e até mesmo pessoas que não são nossos irmãos, mas que são, Senhor, pessoas que precisam de ti, pessoas que trabalham com prestação de serviço, que são autônomos, Senhor, até mesmo os empresários que têm funcionários e não estão conseguindo vender, não estão conseguindo levantar o sustento para a sua empresa, pessoas que não estão conseguindo levantar o sustento para as suas famílias. Então, Senhor, eu clamo, vem, Pai, no nome santo de Jesus, sobre essa situação, sobre essa crise de saúde, essa crise, Senhor, financeira, essa crise que até mesmo será uma crise emocional, porque eu creio que tantas pessoas sofrerão depois que acabar, depois que tudo isso passar, estarão feridas emocionalmente, estarão abaladas emocionalmente, porque está faltando dinheiro em suas casas, Senhor. Então eu te peço, Pai, eu quero levantar um clamor, e eu creio, Pai, que toda a nossa igreja, eu creio, Pai, que os nossos irmãos que estão em casa também estão clamando, estão levantando um clamor nesse momento, não apenas pelas suas famílias, mas por todos aqueles que precisam de ajuda nesse momento, Senhor. E eu clamo, Pai, usa essa situação para levar o maior número possível de pessoas à tua presença, para que o maior número possível de pessoas possam se salvar, possam, Senhor, se encontrar na tua presença, renovadas, transformadas, libertas, salvas, Pai. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus eu clamo, Pai, vem na nossa direção, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós assim queremos finalizar esse momento de reflexão, de oração, e eu quero conclamar, eu quero pedir aos amados que continuem orando, que continuem buscando a presença de Deus em suas casas, continuem orando pela nossa igreja, continuem orando pelos nossos irmãos, continuem orando pela nossa nação, pelo mundo inteiro, para que essa situação ela possa se resolver o mais rápido possível, e que as pessoas possam sair ainda mais fortes dessa crise, mais fortes porque estão sendo fortalecidas pelo Senhor. Sim, peça a Deus que as pessoas possam se aproximar de Deus e possam sair mais fortalecidas dessa crise. Amém, amados? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e se precisarem de nós estamos aqui, eu, a Cláudia, estamos aqui à disposição. Precisar, é só ligar, estamos aqui à disposição para abençoar os amados. Deus abençoe, no nome de Jesus.